elétrons, na verdade, não saem do lugar, eles continuam no mesmo lugar. Oi? Se anulam. Os vetores se anulam. Então, os elétrons no mesmo lugar. Já que eles estão no mesmo lugar, não forma polo algum, não forma momento polar. Então, a ligação covalente apolar. Isso se repete para todos os átomos que possuem eletronegatividades iguais. Para ser covalente apolar, a ligação tem que ser covalente, obviamente, e não pode haver diferença de eletronegatividade. Alguma dúvida nisso? Bem tranquilo. Agora, o negócio é o seguinte: isso aqui é polaridade das ligações. E se eu quiser falar de polaridade das ligações, o que eu estou querendo dizer com isso? Isso aqui é uma molécula, correto? Certo? Qual tem maior eletronegatividade? O cloro tem maior, se não me engano. Confere aí para mim, por favor. O cloro tem. Fala 3,1. 2,1. E o par é 3. Então, exatamente. Isso aqui é uma molécula. Ela forma polo. A ligação forma polo? A ligação é polar? É, a ligação covalente polar. Mas é polar. Ela forma aquele momento. No entanto, essa ligação constitui, na verdade, toda a molécula. Toda a molécula constitui de quê? De H e Cl. Logo, a molécula é apolar. Se a gente for fazer vamos botar assim, um mapa eletrostático da molécula, a gente vai ver que os elétrons estão assim, mais ou menos. Muito mais próximos do Cl. O Cl puxa mais fortemente os elétrons do hidrogênio. Então, os elétrons, eles estão a maioria mais próximos do cloro ou do hidrogênio. Essa setinha, esse momento, quer dizer isso aqui, na prática. Então, uma molécula, para ser polar, os vetores não podem se anular. Mas agora, eu vou dar um exemplo de uma molécula polar, sem ser isso aqui. Essa molécula aqui é polar ou apolar? Apolar. Qual é a eletronegatividade do carbono? Vê para mim aí, por favor. 2,5. E do hidrogênio? 2,1. É isso. Essa ligação aqui é polar ou apolar? A ligação HC é polar ou apolar? Polar. Qual é a eletronegatividade do carbono mesmo? 2,5. 2,5. Ela é polar, obviamente, a ligação. Porque não são os mesmos elementos, não tem a mesma eletronegatividade. No entanto, já que isso aqui é 2,1, e aqui, vou botar uma coisa assim, 2,5, os elétrons do hidrogênio são atraídos para o carbono, correto? Acontece isso aqui. Os elétrons são atraídos para cá, são atraídos para cá, são atraídos para cá, para cá. Ou seja, o carbono atrai os de baixo para cima, os de cima para baixo, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. De forma que os vetores se anulam completamente. Então, isso aqui, apesar de ter as ligações serem covalentes, a molécula apesar das ligações serem covalentes polares, a molécula é apolar. Por que a molécula é apolar? Porque esse negócio do fluxo de elétrons, do sentido do que o elétron é atraído ou expulso, vamos botar assim, são vetores, é igual física mesmo, são vetores. Já que os vetores, se o vetor vai para cima, vocês onde vocês já estão em física, você já deve ter visto isso em física. Se vocês têm um bloco, o bloco
Aqui tem a força peso e para cima, Força normal. força normal. Vocês lembram disso? Lembro. Então, tem força peso e força normal. A força normal não anula a força peso? Anula. Ela tem a mesma intensidade e sentido oposto do peso, correto? É isso que impede, a força normal é o que impede que o bloco afunde na terra e o peso é o que impede que o bloco comece a flutuar. Você anula fazendo com que ele fique estático, correto? A mesma coisa aqui. Então isso aqui, o bloco está parado. Se não tiver uma força externa puxando, empurrando ou puxando ele, o bloco fica parado. Não vai afundar nem levitar. Não importa. Aqui é a mesma coisa. Os ligantes do carbono, todos os ligantes do carbono, estão sendo atraídos para o bloco de carbono, os elétrons dele. No entanto, eles são atraídos a sentidos opostos, fazendo com que os vetores se anulam. Se os vetores se anulam, a molécula não sai do lugar. Vou botar assim, pensando fisicamente, a molécula não se move. Eletrostaticamente, a molécula está bem condensada. Seria alguma coisa do gênero assim. O mapa eletrostático seria mais ou menos assim. Isso aqui é onde os elétrons se apresentam com maior frequência, vou botar assim. De forma análoga, eu posso escrever a seguinte coisa. Qual o nome dessa molécula aqui? Essa molécula aqui? Qual o nome dessa molécula aqui? Alguém lembra? Esqueci. É o alcano, alceno, alcino, alcadieno, cicloalcadieno. Esse negócio eu não aprendi. É o metano. O nome dessa molécula aqui é metano. Eu falei isso. Por que é metano? Eu ouvi isso. Ouviu? Metano. Um átomo de carbono mete alcano, ânion. Metano. Por que E o nome dessa aqui? Essa aqui é o metano também, né? E substituído com cloro. Já está sendo cloro, metano. Ou loló. O nego usa isso como cloroforme para fazer coisas com defunto ou para conservar coisas do gênero. Ou para alisar cabelo. Muitas formal também, mas aqui não é formal não. Isso aqui E pessoas das micaretas usam para se pedir de outras formas. Qual pergunta? Loló. Não é só na micareta. Micareta, na rave, nas festinhas, nas chopadas, nos churrascos, nas dias das mães. Só conta. Você faz mal e é ruim. Dá prejuízo para a nação. Por que é ruim? Provou já? É ruim. Já provou que é ruim? Olha só, irmão, eu sei que descobriu o Brasil, não estava lá com o Brasil, mas eu sei que descobriu. Eu preciso estar lá para estar ligado. Olha só. Qual é a eletronegatividade do cloro? Quem me chamou? Não. Qual é a eletronegatividade do cloro? Sei lá. 3,1. Cloro. 3,1 ou 3,5? 3. É 3. A eletronegatividade do cloro é 3. Do hidrogênio é 2,1. Certo? Isso. Do carbono é quanto? 3,5. 2,5. 2,5. O que vai acontecer aqui? Os elétrons do carbono vão ser atraídos no cloro. Os elétrons do hidrogênio vão ser atraídos no carbono. Isso é uma troca então, né? É uma loucura nada. O que acontece aqui? Todo mundo pega todo mundo. Isso aí é plano. Os vetores se anulam aqui? Não sei. Os vetores se anulam aqui? Sim, num dado momento só. Esse vetor anula esse, não anula? Todo mundo consegue enxergar isso aqui? Consegue ver? Todo mundo consegue enxergar. Esse vetor anula esse. No entanto, esse não anula esse, eles têm o mesmo sentido. Tem o mesmo sentido. Então, essa molécula aqui, qual é a classificação dessa molécula aqui? Polar ou apolar? Polar. Molécula polar.
E a ligação? As ligações, no caso, que são dois tipos de ligações diferentes. Ligação HC polar, vou botar certinho, covalente, Bonitinho. polar Ai, tá e CCL, covalente polar também. Compreende? Então essa é a diferença. Existem dois tipos de polaridade: polaridade das ligações e polaridade das moléculas. As ligações, como é que você vai analisar isso? Pode analisar a ligação entre polares e apolares, obviamente. Você vai ter que olhar a ligação, os átomos que estão se ligando. Se os átomos forem diferentes, já são polares. Mas tem que saber se é covalente ou iônica. Se for iônica, já é polar direto. Se a ligação for covalente, desse tipo aqui é covalente. Mas é covalente polar, porque o carbono tem eletronegatividade completamente diferente do hidrogênio. Então, é polar. No entanto, a molécula de metano tem ligação covalente. Tem ligação, a molécula é polar ou apolar? Olá. Oi? Apolar. A molécula é apolar. Porque os vetores se anulam. Não apaga. Vou apagar lá então. Isso, apaga lá. Apagar esse aqui de cinza então. Ela não tem voto.